Boa noite, chegou o dia da nossa live. Geralmente estou fazendo essa live uma vez no mês. Essa semana até nem apareci por aqui porque estou numa correria danada. E então eu estou marcando esses encontros mensalmente e começo a avisar com uns 15 dias antes, né, da data, sempre na última semana do mês. E sempre eu sugiro algum tema, algumas pessoas me sugerem, e eu acho legal essa interação de vocês me informarem as dúvidas, que aí eu vou estudar, vou pesquisar também sobre esse tema, e enfim. E nesse mês a gente começou com uma enquete e definimos o tema sobre dor, né? Dor aguda e dor crônica. Então nós começamos a estimular, né, essa enquete e fechamos nesse tema. Então hoje a gente vai falar de um tema que é muito comum para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Esse tema de hoje, ele não existe uma pessoa, um ser humano que nunca sentiu uma dor, né? Qualquer que seja essa dor. Então ela está presente na nossa vida, às vezes com mais frequência, às vezes com menos frequência. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre dor. E a minha pergunta é: a dor é sempre vilã? A dor ela é algo ruim para o nosso corpo? Porque tem muitas pessoas que falam assim comigo: nossa, eu odeio sentir dor. Eu não tenho tolerância nenhuma para dor. Ou, eu já estou cansada de sentir dor. Não aguento mais. Cada dia eu sinto dor em uma região, cada dia uma coisa. Só que se a gente olhar para um outro lado, a dor, ela é um sinal. É uma percepção cerebral. A dor, ela é nossa amiga, né? Ela está nos informando que algo está errado, que precisamos ter atenção. Ela geralmente é interpretada, né, pelo cérebro como um sinal de perigo, ou seja, eu tenho que focar a atenção em algo. E esse algo é no meu corpo. Nesse algo sou eu, em mim. Então, a dor, ela está fazendo com que você preste mais atenção em você. Então, na leitura corporal, a dor é um instrumento de cura, porque ela faz você se conectar, ter mais cuidado, prestar atenção, né, em quais circunstâncias essa dor está aparecendo. Ela faz parte do nosso sistema de defesa. Então, a gente tem que olhar para isso como um algo benéfico. A partir daí, a gente já tomando essa consciência que a dor tem esse ponto positivo pra gente, nós vamos lidar melhor com ela. Por quê? Porque, lógico que uma dor que ela aparece num dia e some rapidamente, ela veio, deu um sinalzinho e passou. Isso é ótimo, seu corpo está com uma capacidade de recuperação, de regeneração muito rápida, né? Que é o que acontece, por exemplo, o que a gente chama de dor aguda. E mesmo o sinal da dor quanto o processo inflamatório, que é um processo normal do nosso corpo, né? A gente tem uma lesão, qualquer que seja, e o próximo passo é o processo inflamatório, porque o corpo vai reparar aquele local. Então, o processo inflamatório inicial, ele também não é algo ruim pra gente. E muitas das vezes, o que a gente faz? Toma um anti-inflamatório. Tô com dor aqui, então vou tomar um anti-inflamatório hoje. A dor não tem nem 3, 4 horas, não tem nem 5 horas, não tem nem um dia que tá ali dando sinal. Você não tá observando o que seu corpo quer falar e você já corta o efeito como anti-inflamatório. E isso você atrapalha o processo de reparação.
dessa lesão, desse tecido ou o que quer que seja. Então, você inibe esse processo, a hora que passa o efeito do medicamento, a dor volta e às vezes pode voltar com mais intensidade. Então, dentro de um tempo, a gente tem umas fases, né, de reparação naturalmente do corpo. Tem a primeira informação, chega lá no nosso cérebro, nas áreas que interpretam essa dor, esse sinal, né? Na verdade, esse sinal. O cérebro manda uma resposta para reparar esse tecido, ele manda uma resposta para fazer com que essas células, né, do sistema de defesa, do sistema autoimune funcionem ali, o sistema imunológico funcione ali rapidamente para reparar. Então, o que acontece? Você está ajudando o seu corpo se você respeitar esse processo. Ah, Bárbara, mas a dor está muito forte, a dor está muito aguda. A gente tem recursos, outros recursos, para poder amenizar isso aí, e não ir diretamente no anti-inflamatório. Bom, a partir daí a gente tem uma reparação tecidual acontecendo. Então o cérebro está mandando uma informação que está chegando lá na periferia, né? Que está sendo modulada pelas citocinas, controlando o processo inflamatório, controlando a reparação tecidual. E ao mesmo tempo a gente tem um nervo muito importante, que eu vou falar mais pra frente, que faz a modulação desse processo inflamatório também acontecer. Então pensa bem, bom, tive um trauma, machuquei meu braço. Tem uma informação na periferia aqui, acontecendo no local. Essa informação via neurotransmissores vai lá na medula, faz uma conexão, chega no cérebro. O cérebro interpreta esse sinal e já manda uma resposta automaticamente para controlar esse processo periférico que aconteceu aqui. Então, isso naturalmente. Então, esse processo é rápido, ele não é um processo demorado. O processo inflamatório, ele tem as suas fases. Então, isso a gente está falando imediatamente quando acontece a lesão. E aí, passado desse tempo, a gente tem mais ou menos de um dia a 3 meses, o período da dor aguda, dessa dor mais agudizada, dessa dor às vezes mais intensa, essa dor que ela vai melhorando gradativamente, né? Então a gente tem esse período aí de dor crônica, de dor aguda. Então, esse processo, ele tem uma ação normal do seu corpo, se o corpo estiver funcionando tudo bem. Você pode entrar com uma ajuda, né, profissional ou de algum método de alívio de dor para conter ainda essa inflamação, o que está acontecendo na periferia. Mas, se essa dor não vai amenizando, né, se essa dor ela não sai desse padrão muito alto de interpretação, ela pode ser uma dor crônica. Mas, se eu machuquei, melhorei, meu corpo resolveu aquele processo inflamatório, meu corpo resolveu o processo ali que estava inflamando os tecidos, né, que estavam atrapalhando o meu movimento, eu consigo já voltar ao movimento, no caso, né, nesse exemplo do caso músculo esquelético. Voltei. Então, voltei aqui, acho que deu uma falhada na internet. Então, quando eu tenho uma reparação normal acontecendo aqui, quando o meu corpo vai controlando a percepção da dor, vai controlando o processo inflamatório, os meus movimentos eu volto a fazê-los sem causar maiores danos. E nisso eu tô falando no sistema musculoesquelético, que é um sistema que eu dei de exemplo. E o meu corpo volta a entender que tá tudo bem, esse processo se resolve. Então esse processo, ele tem início, meio e fim. Naturalmente acontece assim, ou deveria acontecer.
Então, quando a gente tem algo doloroso ou percepção de dor, a gente tem um sistema de alerta ativo e ao mesmo tempo o cérebro faz esse controle. E aí, esse sistema, ele se automodula normalmente, né? Então, por isso que a gente tem que entender que em determinadas situações ou momentos, a dor é nossa amiga, porque ela está nos protegendo. E essa proteção, ela traz todo esse cuidado que a gente tem de voltar para o olhar para a gente, para o que está acontecendo com o nosso corpo. Bom, na dor aguda, né, que igual eu falei que é mais ou menos de 1 a 3 meses, de 1 dia a 3 meses, você tem um processo de início, meio e fim, né? E essa dor, ela na verdade, ela tem uma resolução normalmente muito positiva. Mas pode acontecer o seguinte, eu vi essa metáfora e achei super legal. Por exemplo, a dor é como um incêndio, né? Um alarme do incêndio, por exemplo. Às vezes tem o fogo, que é o que aconteceu, e aí o alarme aciona. E às vezes o alarme aciona sem ter o fogo. E aí é que vem já entrando uma mudança do tipo de dor, que é a dor crônica. A dor crônica, ela geralmente acontece após esses 3 meses, de meses, anos, né? Então, assim, ela é uma dor mais persistente. E aí, falando em dor persistente, eu sempre falo com os meus pacientes assim, a dor que muda, um dia ela tá aqui, aí ela melhorou, na outra semana eu tive uma dorzinha ali, melhorou também. Mas uma dor no mesmo local persistente é um sinal de alerta importante, olha o alarme do incêndio aí. Então, uma dor persistente, você tem que olhar o mais rápido possível, porque se você não olhar ou não cuidar num processo dessa janela aí da dor aguda de 3 meses, ela pode ficar uma dor crônica. E aí a dor crônica, ela é mais difícil de ser tratada, ou às vezes ela é mais lenta, né? Não vou falar mais difícil porque a gente consegue melhorar a dor crônica com vários tratamentos que, né, no caso da fisioterapia, da osteopatia, da modulação vagal, a gente consegue. Mas, às vezes ela é mais lenta e ela depende de outros fatores. Então, ela não vai depender só de tratar a periferia, onde a pessoa está me referindo à dor. Eu vou ter que olhar para todo um contexto desse paciente. Vou voltar para o olhar sistêmico desse paciente para tratar essa dor crônica. Não vai adiantar eu ficar tratando só o local da periferia, porque já passou esse período de agudização. Embora, quando a pessoa tem uma dor crônica, essa dor pode variar. Então, ela pode ter processos de agudização e processos de remissão. Então, durante um período, essa dor ela pode mudar. E ela vai mudar de acordo com exposições às demandas do paciente, o estilo de vida do paciente, de como aquele corpo está, se ele está com capacidade de recuperação. Hoje mesmo eu acabei de atender um paciente antes de entrar na live, e a gente conversando, né, é um atleta profissional, e a gente conversando, ele falou, Bárbara, cada dia o meu corpo está aparecendo uma dor diferente. E aí eu perguntei para ele assim, mas como está o tempo de recuperação? Como está o seu tempo de descanso? Como está o seu estilo de vida? Olha aí o corpo dando sinais que algo não está bem. Né? Às vezes a pessoa tem uma demanda física, né? No caso dele, o esporte. A pessoa tem uma demanda, por exemplo, física do trabalho.